Bora, vamos lá, gente. Queria que vocês se apresentassem para esse pessoal. Quer começar, Clara? Posso começar. Prazer, bom dia a todos. Meu nome é Clara Calderano. Tenho aí 12 anos na jornada digital. Tenho um baby, o Vicente, de 3 anos, meu orgulho. E estou aqui na Biscoitê, tentando fazer história junto com o Raul, há mais ou menos uns 3 anos também. Né? Um prazer estar aqui com vocês, dividindo o palco com o Raul e com o Maurício, né, nessa manhã. Bom, eu sou Raul Matos, fundador da Biscoitê, e empreendedor serial. Biscoitê é a minha quinta empresa. E a gente começou a Biscoitê... Influencer? Não, isso não. Isso é culpa da social media, é culpa da Linda e do time lá. Mas o principal, a gente começou a Biscoitê com a ideia de criar um presente especial, muito humano, com muito amor, com muito carinho. E há 13 anos, né, porque a Biscoitê começou em 2012, começamos com um quiosquezinho bem pequenininho, fazendo algo que todo mundo achava que era impossível, que era vender biscoito para presente. E hoje todo mundo vê isso como realidade e reconhece. E é muito bacana. Hoje a gente tem quase 80 lojas, umas 550 famílias ali que dependem e trabalham com biscoito e que encantam. Em 14 ou 15 estados, 16 estados no Brasil e contando, né? Abrindo lojas, aí quase toda semana tem 1 ou 2 inaugurações. E o ano passado foram mais de 2,5 milhões de pessoas que passaram pelas nossas lojas ali. Quem já experimentou o Biscoitê aqui, né? Aí, que legal. A maioria Feliz. A maioria conhece já, então, o case. E quem não conhece, por favor, pode ir lá no nosso WhatsApp, pode ir no biscoitê.com.br, em qualquer shopping e provar, tá? E depois conta. Raul, acho que a gente tem um vídeo, né? Temos. Gente, vocês me escutam bem? A minha voz parece meio robotizada, né? Tem som? Acho que não. Eu vou falar. Não, é só para... A Biscoitê é difícil de contar o que a gente faz, né? Porque o nosso produto é muito gostoso e tem muita emoção dentro. A gente cria produtos únicos, são mais de 200 lançamentos por ano. A gente cria embalagens que não são para carregar o produto, mas é para trazer esse momento especial e ficar na casa das pessoas. E eu acho que a gente é a única empresa do mundo que faz isso nesse mercado. Se vocês ficaram com vontade, agora pode passar lá na Biscoitê. Ou mandar uma mensagem no WhatsApp. Ou mandar uma mensagem para Maitê. Depois vocês vão entender. Rimou. Esse foi o nosso lançamento do Natal do ano passado na maior roda gigante da América Latina lá, muito bacana. Muito bom, parabéns, Raul e Clara. Gente, eu acho que a proposta da Biscoitê sempre foi um atendimento muito humano, né? Muito personalizado. Acho que a marca nasceu com esse DNA, né? Queria que você falasse um pouquinho, Raul, dos valores e de como não deturpar, não perder esses valores na hora que você vai para o digital, né? Porque a gente sabe que o e-commerce é um catálogo e as pessoas se autosservem ali, e daí tem a preocupação de levar isso para o WhatsApp também. Queria que você falasse um pouquinho de como é que você montou essa cultura, como é que foi esse desafio. Legal. Eu acho que o grande desafio de manter os valores e o propósito é quando você escala qualquer coisa, né? Então, ou seja, quando você escala, tem que ter muita convicção dos propósitos, dos valores para que você não perca isso, seja no digital, seja no online, ou seja no offline. A Biscoitê nasce com um propósito muito claro de transformar a vida das pessoas através de momentos, biscoitos e presentes feitos com amor. Isso há 13 anos era bizarro falar de amor, falar de propósito, porque ninguém acreditava, achavam que a gente estava ficando muito louco. Mas hoje isso é realidade, acho, na maioria das empresas. E propósito, para ser bom, tem que ser de verdade, porque senão não funciona. Para sustentar esse propósito, a gente tem 3 valores muito importantes. São pessoas, amor e empreendedorismo. Pessoas, porque a gente fala que a gente contrata as pessoas pelo que elas são e a gente pode treinar o que elas não sabem. Amor, porque empreender
e fazer qualquer coisa no Brasil é muito difícil. Então, se você não amar o que você faz, você não segue. Empreendedorismo, porque a gente quer ser essa plataforma para as pessoas poderem empreender com a gente. Por isso o modelo de franquia, que é um modelo que a gente consegue empreender junto com as outras pessoas. E então esses 3 valores são muito importantes. Quando a gente transfere isso para o digital, o grande desafio ou a grande oportunidade é que as pessoas acham que pessoas e IA, pessoas e digital são concorrentes ou são diferentes. A gente acha que não. A gente acha que as pessoas podem ser muito melhoradas, o trabalho pode ser muito melhor e o trabalho repetitivo pode ser substituído por IA, mas o encantamento, que é o que a gente fala na Biscoitê, que você tem com uma outra pessoa, né, um sorriso, um bom dia, um serviço que alguém te faz, isso nunca vai conseguir ser substituído, mas a IA pode ajudar a deixar as pessoas mais livres para fazer aquilo que importa para outras pessoas. Legal. E a pergunta para os dois agora aqui, o comportamento do consumidor vem mudando, né? O que mudou e quanto por cento das pessoas que vão lá na Biscoitê vão para comprar uma coisa para si própria ou para presentear? E o que mudou nessa questão de dar presentes? Quer falar um pouquinho? Eu acredito que, primeiro, que as pessoas buscam presentes que elas têm para ela com amor, com carinho, e cada vez mais buscam personalização, algo diferenciado, né? Tanto é que quando a gente vai para as lojas, a gente percebe muito esse olhar quando as pessoas entram na Biscoitê e falam, olha, ai, nossa, eu vim aqui porque eu gostei daquele determinado produto que gira, que canta, e que tem um detalhe na embalagem muito especial, um sabor muito especial. Então, o que eu percebo é que cada vez as pessoas buscam coisas diferentes e que tenham emoção, tenham carinho e cuidado para poder presentear. Isso se estende completamente para o online, né? E as pessoas querem cada vez mais essa humanização, né, no atendimento. Então, por isso que a gente vê as conversões caindo, as pessoas buscando mais voltando, né, para o físico e saindo um pouquinho lá do online. Então, buscar presentes e buscar, de alguma forma, comprar online precisa ser mais personalizado, mais diferente, mais carinhoso, mais cauteloso também. E eu acredito que esse é um grande diferencial nosso. E vamos lembrar que a gente dá presente para quem a gente ama, a gente dá presente para quem a gente gosta. E se a gente faz isso e escolhe, por exemplo, a Biscoitê para ser esse presente, a gente tem o melhor marketing do mundo, que é quando você dá um produto da Biscoitê, você conta a história, você fala por que você está dando aquilo ali para aquela pessoa especial. Então eu acho que essa ligação emocional com o presente é algo muito, muito, muito importante. Mas cada vez mais as pessoas querem mais personalização. Então, pegando o que a Clara falou, cada vez mais as pessoas não querem o mesmo presente sempre. Então, na Biscoitê a gente tem... Por que a gente lança 200 produtos por ano? Porque a gente tem coleções. Então, aquela lata que você comprou mês passado não vai ter mais o mês que vem. Justamente para a pessoa poder ir na loja e ter outras opções. Então, assim, a gente vai cada vez mais tentando surpreender o cliente, porque encantar é entregar mais do que o cliente está esperando, é tentar surpreender o cliente. A gente faz isso com produtos, com atendimento e com essa emoção em tudo que a gente faz. E a maior parte das pessoas que conhecem a Biscoitê, respondendo a outra pergunta, foram porque ganharam um presente de alguém. Então isso é muito legal quando a gente fala com os consumidores, a relação emocional que as pessoas têm com a marca é muito grande. Tão grande que no Dia das Mães agora a nossa campanha foi chamada Baseado em Afetos Reais. E a gente vai conversar com os nossos franqueados, com os nossos encantadores, com os nossos colaboradores, qual era a relação deles com a Biscoitê. E era assim, super emocionante. A da Clara, eu vou dar um spoiler, quem entrar lá no Instagram vai ver a Clara lá contando e chorando. Porque realmente é uma relação muito profunda que a Biscoitê acaba tendo na vida das pessoas. Isso é o nosso maior orgulho. Legal. Clara, e quando que vocês perceberam que o WhatsApp podia ajudar nessa jornada de encantamento, de venda dos produtos de vocês? Como é que começou essa jornada?
Primeiro, quando eu entrei na Biscoitê, eu fui analisar os canais de venda, né? E o WhatsApp era um canal que a gente vendia bastante, vendia bem. Mas não conseguia escalar, não conseguia vender como até mesmo o Raul provocava. Falando, não, mas precisa vender mais, eu preciso saber como que eu consigo alcançar mais pessoas e atender com mais agilidade e tudo mais, né? E o WhatsApp, ele é uma ferramenta muito próxima do cliente. Aqui no Brasil, né, a gente utiliza muito o WhatsApp, mas na Biscoitê em especial, para minha surpresa, era um dos canais que mais vendia e que mais tinha esse contato próximo com o cliente, porque tem a questão, justamente que a gente falou, da personalização. Eu quero aquele para entregar na casa do fulano, eu quero aquela cesta, mas eu quero que troque o item. E as meninas ficavam malucas, né? Porque um monte de personalização. Mandava uma listinha com 30 lugares para entregar, para resolver. A gente falava, a gente faz. E era um caos. E era um caos, né? Eu ainda estava brincando ali. Até o RH, às vezes, atendia o próprio WhatsApp, né? Para poder nos ajudar nas demandas de Natal e Páscoa. E assim, todo mundo se mobilizava, porque é o bem comum, né? A gente precisa vender para a gente ter mais recursos, para a gente crescer, enfim, né? Então, foi no um começo, gancho no começo, muito grande. Vocês trabalharam no WhatsApp antes de contratar o ManyChat já? Ou? Já, a gente já trabalhava com uma... Enfim, a gente trabalhava com uma ferramenta não de automação, nada, era mais uma curadoria, né, que ali ficava os números, né, das pessoas e fazia os atendimentos. Tô vendo aqui as meninas me olhando, meu Deus do céu, era um caos. Na época das cavernas? Das cavernas. Os maias e os incas usavam do mesmo jeito, viu? E a gente também. E o grande problema do WhatsApp é assim, quando a pessoa manda um e-mail ou ela liga, ela está disposta a esperar. No WhatsApp, você demorou 5 segundos para responder, você já não teve atenção. E a gente, como é uma marca que precisa encantar, se você que está lá respondendo 25 mensagens ao mesmo tempo, se perde em uma ou duas, você já desencantou. Então, ou seja, o WhatsApp, a tolerância é muito baixa. Então tem que responder muito rápido, respostas precisas, ter todas as informações, porque o cliente entra em contato no WhatsApp para comprar, para reclamar, para saber onde é que está o pedido, para saber se pode personalizar, para saber se pode ser um evento, para saber se pode... Para conversar. Então, para falar que conhece não sei quem, para falar que foi na loja. Então, assim, são interações assim longas, mas que o cliente espera a resposta imediata. Então, esse é um desafio gigantesco. É que a pessoa sabe que não está falando com a mãe, com o pai, que pode demorar um pouco para responder ali. Ela está falando com uma empresa. Se a empresa se dispõe a atender no WhatsApp, tem que entregar qualidade, né? Só que às 3 da manhã, às 2 da manhã, à meia-noite, aos domingos, e é isso que o cliente quer. E eu sempre falo para o meu time, falo, cara, assim, se é isso que o cliente quer, a gente precisa fazer. Mas é difícil. Mas eu vou colocar um horário de atendimento. Não, porque o pico é às 10 horas da noite. O pico é no sábado, no domingo. Então a gente tem que atender sábado e domingo. Agora é um desafio Mas vocês gigantesco. começaram, daí, contrataram a Omni e começaram com um vendedor, né? Sim, a gente fez todo um processo. Primeiro a gente começou, inclusive, com bot, para fazer alguns testes, tá? Que eu odiava. O Raul odiava. Mas eu falava, calma. Acho que foi engraçado, porque o primeiro dia que eu conheci o Raul, a gente estava nessa questão de querer algumas empresas para começar a testar a inteligência artificial. 1 ano atrás, né? 1 ano e meio. Um ano e pouco atrás. E ele falou, cara, esse bot é horroroso. E a minha sensação, a gente nem chama de bot mais, a gente chama de agentes com IA agora, né? Para nem falar de chatbots, que eu tinha a impressão que os chatbots eram a mesma experiência de ligar nos bancos. Não, de cancelar a sua conta na TIM. Era isso. Eu não queria falar marcas. Eu não queria falar marcas, mas assim, porque às vezes era URA, daí o cara falava 9 opções, eu falava, mas não é nenhum desses 9 que eu quero, e daí vai cair a ligação, aí eu apertava qualquer um e tinha certeza que tinha errado. E depois teve uma brilhante ideia dos bancos de dizer assim, fale o que você quer. Aí eu, cara, o que eu falo? Aí eu falava, parecia que a véia surda lá da Praça Nossa, né? Falava, cara, isso não funciona. Não, você vai lembrar, nosso primeiro call, eu lembro que eu falava para ela, cara, se eu odeio comprar num bot, por que eu vou colocar um bot na minha empresa? E aí, quando a gente discutia com o pessoal de tecnologia, falava, não, mas é porque a IA ainda não está avançada.
é porque tem que ser assim, porque tem que seguir o caminho. E aí desenhar, eu lembro Sem uma parede, pressão, vocês viram, né? Sem pressão uma parede nenhuma. com fluxo gigantesco, assim, se vier para cá, vem para cá, se vier para cá. Eu falava, mas se o cara quiser pular daqui para cá, não dá. Eu falava, cara, mas o ser humano é assim. Então a gente precisa chegar nesse nível. E era um caso, eu falava, se eu não gosto, eu não posso querer que a minha empresa faça isso. E eu acho normal, entendeu? Só que o mais interessante, quando na verdade, eu trouxe a Omni, eles já tinham todo o projeto de IA, né? Então, isso é importante. Então, foi um dos pontos, né, para também avançar negociações e tudo mais, né? Porque eu sentia que era uma transformação que precisava acontecer e mudar realmente assim o nosso dia a dia, né? Por conta de todos os estudos e todas as coisas que o Raul também trazia e provocava, isso é muito importante, né? E também dá essa autonomia para que o time também pense em soluções melhores, né? Então a gente iniciou com o bot justamente para a gente ter essa curadoria de teste, né? E eu lembro lá, poxa, o Ariane maravilhoso, né? Que trabalha aqui na Omni, fez todo um trabalho de bot, de fluxo, pra gente, foi basicamente nosso primeiro treino, né, para avançar para o IA. Por mais difícil que foi ali para o Raul entender, eu falei, calma, vai nascer. E aí, uns 2 meses depois, nós conseguimos fazer essa migração. E aí melhorou muito, muito, muito mesmo a usabilidade. Legal. E aí, gente, eu aceitei o desafio do Raul, falei, cara, chatbot é uma experiência medonha mesmo. Vamos trabalhar com IA. A gente avisou que estava no começo do trabalho e que provavelmente a gente teria algumas interações esquisitas ali, né? E eles toparam, então foram super parceiros. E daí nasceu a Maitê, né, Clara? Queria que você contasse como é que foi a criação da Maitê. Como é que vocês conceberam, o que deu certo, o que deu errado? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Primeiro que a Maitê, ela é um reflexo do nosso atendimento em loja. Então, quem conhece a Biscoitê e conhece as nossas lojas no shopping, sabem o quanto as encantadoras, e a gente chama de encantadoras, elas estão ali dispostas, disponíveis e encantando ali quem faz toda a visita ali na nossa loja, né? Então, como que a gente ia fazer essa transposição de experiência para dentro do digital? Então, hoje, né, ela é treinada pelas meninas, né? Mas, basicamente, a Bia, que é a minha colaboradora que cuida dessa agente tão especial, ela veio de loja. Então, nada mais do que trazer essa experiência de loja para poder treinar a Maitê. Então, a Maitê, ela foi... A gente fez várias FAQs, né? Então, a FAQ é super importante, você ter todo o conhecimento de problemas e perguntas e respostas. A jornada de compra e as informações no site. Então, hoje a gente trabalha com uma plataforma que é a Vetex e que tem completa integração, isso faz toda a diferença. E todas as informações que a gente tem hoje no site são importantes para que a Maitê ela tenha respaldo. É quase que ali, sabe aquele colaborador que você treinou durante anos e ele tem tudo na ponta da língua, né? E aqui a gente treina todos os dias. Toda vez um produto novo, toda vez que tem algo diferente ou até um problema. Isso é super importante, tá? Então, não importa se for um problema, se for um produto ou se for uma forma da gente fazer um discurso diferenciado, a gente está lá sempre alimentando. E foi assim que a gente criou a Maitê, com muito carinho, muita emoção. Ela, no começo, foi emocionada até demais, né? Muita emoção e com esse cuidado, né, de proximidade com o nosso cliente. Só complementando, eu acho que tinha uma preocupação nossa que era quem é a Maitê? Quem é essa persona por trás? Como ela fala? Como ela se comporta, como é que ela sentaria numa mesa de jantar. Eu acho que essas pequenas perguntas são muito importantes para você definir a personalidade da nossa agente, né, da Maitê. Então, e a gente foi lá não só na parte técnica de responde aqui, faz assim, mas como é que ela lida com o problema, como é que ela atende o cliente, como é que ela encanta. E eu acho que ela está ficando cada vez melhor e tem umas histórias boas aí. Então, mas eu queria... Para tentar ajudar o pessoal que ainda não trabalhou com IA, que está pensando em criar um agente de...
Porque assim, a gente chama de agente de inteligência artificial, a Omni chama de WIS, a inteligência, mas o WIS serve para criar as Maitês, né? E acho que fica um pouco vago quando a gente fala de como é que ela senta na mesa, como é que ela se comporta, e como é que você pega isso de verdade, assim, na prática e coloca na IA e faz ela se comportar daquele jeito. Porque até, sei lá, um ano atrás, para você ensinar qualquer coisa para computador, você tinha que fazer faculdade de informática e aprender a programar, né? Agora não, a Clara não é desenvolvedora de software, né, Clara? Então, sou formada em publicidade e propaganda. que ajuda, né, no treinamento. Eu acho que o principal, né, as você evoluções. Podia dividir com o pessoal, na prática, como é que foi, assim, o que dava errado, como que se corrigia, Olha, porque, desculpa só... O que dava errado precisa de mais umas 3 horas, 4 horas ali. Assim, ela já vendeu brigadeiro, bolo de chocolate, já vendeu franquia. Ela já falou que a gente revendia produto para escala de revenda. Ela já fez assim de tudo um pouco. E assim, quando a gente iniciou, ela era super aberta, né? A gente deixava o que a gente chama de prompt muito aberto. E de alguma forma a gente ia treinando ela, por exemplo, toda vez que ela vendeu bolo de chocolate, a gente falou, olha, não tem bolo de chocolate na Biscoitê, mas a gente tem um soft que tem chocolate. Toda vez que ela falou, poxa, uma das interações eu quero fazer uma festa e eu quero ver o que pode ter de biscoitê. Aí ela foi lá e vendeu brigadeiro. Eu falei, meu Deus, mas tem o cookie de brigadeiro. Então, assim, como ela era muito aberta, porque a gente precisava entender o que o cliente ia interagir com ela, aos poucos a gente ia limitando. E antes, né, quando a gente iniciou todo o trabalho, a gente passava para os CS, né, da OmniChat. E a Bia ficava ali todos os dias olhando as interações. Era um trabalho, não é um trabalho tão simples, mas ao mesmo tempo você consegue entender o nível de interação que o cliente tem com você, que talvez antes a gente não percebia tanto no nosso dia a dia, porque era apagar incêndio, né? Então a gente começou a ser mais técnico no nível de interação com o cliente. E aí todos esses aprendizados a gente passava para a Omni. Hoje, quem entrar já entra, né, com o pé mais avançado. Hoje você mesmo dá o próprio prompt dentro da OmniChat e é o que a gente faz assim todos os dias. Então cada interação que a gente tem diferenciada ou que precisa passar mais um aprendizado para ela, a gente já entra lá no próprio sistema e dá o próprio prompt e avisa para ela, por exemplo, catálogo novo, produto novo, ensinar para ela como que vende Dia dos Pais, que a gente está, inclusive agora, entrem lá, deem uma olhada. E, assim, é super importante. Cada interação errada, para a gente é um ganho, porque é uma forma da gente treinar ela melhor e trazer mais conhecimento, mais formatos, assim, de como ela consegue vender o nosso produto. Porque muitas vezes... Acho que estão... Parou? Não, voltou. Não, porque muitas vezes as pessoas entram em contato com a Biscoitê e não sabem o que querem comprar. Elas querem dar um presente para o pai, para a mãe, querem ir para uma festa. Estão tomando um vinho e querem harmonizar com o Biscoitê. Então, assim, não é tão simples assim falar, não, para o pai é isso, para a mãe é aquilo. Depende da idade, do que você quer, do ticket. Então, acho que a Maitê consegue hoje, com esse aprendizado todo, fazer sugestões muito, muito próximas do que o cliente está esperando. Então, isso é muito legal. Aí, você falou prompt, né? Acho que é um termo, para quem está acostumado com IA, é fazer Sim. prompt todo dia. Mas na prática, como é que funciona? É basicamente comando. Sabe quando aquele seu colaborador vai lá, ou seu colega vai lá e fala alguma besteira na frente do cliente, ou faz alguma interação errada ali no atendimento? Você, na mesma hora, você chama e fala, olha, não é assim, você poderia ter falado assado, né? Ou, poxa, esse produto não tem esse item, ou não tem esse ingrediente. É a mesma coisa. A gente entra lá e fala, olha, esse produto não tem esse ingrediente, esse produto é para pais, esse produto aqui não existe no nosso portfólio.
essas interações, né? O que eu chamo aqui de prompt, né? E não sei se todo mundo realmente está familiarizado, mas é os comandos que você vai dando, né? É como se você estivesse treinando alguém todos os dias, né? Bota aquele estagiário do lado. A gente brincava que a Maitê, quando a gente contratou, era a nossa estagiária. Hoje vou perguntar pra Bia, ela tá como assistente 1 já, né? Já deu pra... Já subiu o nível. Mas Foi promovida. É isso. Promovida. Mas ela lê tudo certinho que a gente coloca lá, cara. A gente coloca, ela lê todas as... Tem 350 páginas de descrição, ela lê tudo. Muito legal. E não acaba esse trabalho de treinar a IA, né? Eu acho que isso é um aprendizado, assim. Quanto tempo, Clara, você acha que leva entre você contratar uma IA, um agente, e ele começar a responder legal? E quem que fazia essa curadoria? Alguém ficava todo dia lendo as conversas? Como é que isso funcionou? Assim, o trabalho ele é infinito, né? Mas quanto mais você se dedica a ele, mais rápido ela vai ficando mais inteligente, com mais informação. Então, como eu falei, a Bia fazia todo esse trabalho de curadoria, as meninas todas se mobilizavam para fazer testes diários, assim, na verdade a Biscoitê inteira nos ajudou, né? O Raul também, amigos só fazia do perguntas Raul, difíceis, né? Eu entrava lá e fazia umas perguntas muito difíceis e mandava para Clara, pô, isso não deu. Aí a gente voltava, acertava, depois ela melhorava. Exatamente, mas assim, é um trabalho diário e precisa realmente ter toda essa interação diariamente. É super importante para você cada vez mais treinar. E assim, mostra só que, para quem acha que o trabalho acabou, não. Na verdade, o trabalho ele só deu uma virada de mesa. Você passa de ser um simples atendente, né, ou um vendedor, para um agente, um curador de IA, né, para ser um especialista de IA, que é o que eu falo, né? As meninas estudam muito sobre a tecnologia, não só sobre a Omni, mas sobre IA, e elas aplicam ali no dia a dia, que é de suma importância para poder ela ficar cada vez mais rica e com mais informação. Mas só pegando um gancho, porque isso não é nada diferente do que a gente faz com as nossas encantadoras nas lojas. A diferença é que você nunca perde a Maitê. Então o conhecimento... A IA não esquece. A IA não esquece. Então eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque eu não sou de tecnologia, a Clara também não, mas ela já estava nesse mundo há muito tempo, então ela faz uns prompts muito bons. Mas para mim, assim, no final, é exatamente como você treina os seus encantadores, seus colaboradores, ali de uma forma muito fácil, contínua, mas a vantagem é que ela nunca vai esquecer o teu primeiro comando que você deu há 4, 5 anos atrás, né? Então acho que isso vale a pena, é um legal. treinamento que não se perde, vale né? muito a pena. É um colaborador Inclusive, que não... Ela pode treinar outras, né? Que é uma coisa que a gente vai começar já a testar, porque ela pode começar a treinar as encantadoras que estão começando, porque ela tem um conhecimento muito bacana acumulado. Eu acho que esse é um ativo da empresa, né? A hora que você treina uma inteligência artificial e ela começa a conhecer mais do que todos os colaboradores, ela vira um super ativo, né? E onde que vocês estão usando ela hoje, a Maitê? Ela está no site? Vocês têm feito campanhas direcionando para a Maitê? O que tem funcionado melhor? Hoje ela está no nosso site, né? Todo mundo que entrar no WhatsApp vai diretamente para a Maitê para fazer essa interação. Convido vocês todos a interagirem com ela e se der ruim, fala lá com a gente vai corrigir com certeza. Mas principalmente a gente começou muito tímido, né? Fazia 10, 15% das nossas campanhas. O que são as campanhas? Os disparos de WhatsApp. Então, todos os nossos disparos de WhatsApp antes era atendimento humanizado, quando a gente começou. Então, a gente tinha medo do que ela ia vender, do que ela ia falar. Por atendimento humanizado, você quer dizer um vendedor humano? Falando assim, a grosso modo, um vendedor humano. E aí, o que acontecia? A gente não dava conta, porque vinha uma avalanche de pessoas querendo comprar. Aí eu comecei, aos poucos, né, 15%, 20% das campanhas. Na Páscoa do ano passado, nós fizemos mais ou menos uns 30% das campanhas, todas com um transbordo dentro da inteligência artificial, da nossa Maitê. E aí a gente percebeu que a conversão começou a subir. Eu falei, opa, pera, então se a gente está conseguindo converter muito mais
pela Maitê do que pelo atendimento humanizado, porque a gente não dá conta, não é nem por competência, porque não dá conta. Então não é que a Maitê é mais inteligente que os vendedores, né? Não é isso. Não é isso. É quando você faz uma campanha, todo mundo responde naqueles próximos 2, 3 minutos. Então, você tem que fazer milhares de atendimentos em 2 minutos. Não acontece, não dá. Nem que você tenha um time... E depois de meia hora, 2 horas, cai também para... O encantamento... Então, ou seja, não é humanamente impossível. E até mesmo a questão de horário, né? Que é o que você disse no começo. Às vezes a pessoa deixa para ver o WhatsApp pro final do dia. E aí a gente tem um horário de atendimento e isso limitava. Então a gente entendeu, né, que era importante cada vez mais passar essas campanhas para lá. Hoje, 100% das nossas campanhas é direcionado para Maitê. Isso a gente ganha em valor, em resultado, em ROI, em escalabilidade, em performance, assim, são só ganhos, tá? E aprendizado, porque ali aos poucos a gente vai entendendo também o que o cliente quer e que talvez a gente não supria antes, né? De informações no site, de informações de produto, ou até mesmo ele dá dicas, tá? Eles dão dicas pra gente. E a Maitê super agradece as dicas. Eu já fiz testes assim, né? Tô tomando um vinho X da uva tal e eu queria harmonizar com biscoitê. Esse foi um dos testes. E a Maitê, assim, se saiu super bem. Ela entendeu o vinho, entendeu o ticket, harmonizou com alguns biscoitês, doces e salgados, ou seja, foi muito... E aí, quando você começa a perguntar por quê, ela te explica, ou seja, são interações muito complexas e que eu acho que aí gera um nível de encantamento incrível. Teve gente... Vocês avisam que é um assistente virtual ou não? Por quê? Deveríamos? Me fizeram essa pergunta sempre assim, alguém já disse que é humano? Alguém já disse que é IA? Então, eu acho que a pergunta ela é meio tricky, meio complexa, né? E eu acho que não é um ou outro, né? É um com o outro, né? É como a gente segue tendo atendimento humanizado, potencializado pela IA. Então, eu acho que isso... a gente ainda está nessa fase de transição do que é IA e do que é humano, e a gente ainda se incomoda com isso, mas daqui a pouco isso passa. E as pessoas acham o quê? Acham que é humano ou acham que é uma IA? Tem certeza que é humano. Eu comentei com você agora, né? Esses dias eu estava 6 da manhã na academia, um amigo meu de tecnologia falou: poxa, Raul, cara, eu mandei uma mensagem lá, vocês estão rodando 24 horas atendimento e tal, porque eu mandei uma mensagem 3 da manhã e a menina me respondeu na hora, cara. Aí eu falei, não, cara, não é uma menina. Ele falou, não, eu tenho certeza, porque eu conversei com ela. Aí eu falei, cara, e o cara é de tecnologia. Eu falei, não é, cara, não é, Guilherme, é uma IA que já está muito avançada. Aí ele falou, pô, daí ele quis até entender um pouco, porque era muito engraçado, porque de novo, a interação não é uma interação de compra. O que eu falo é que o nosso sonho na Biscoitê é que a jornada do cliente seja uma conversa infinita com a marca. Então ele vai até a marca, ele vai até a loja, toma um café, conversa no WhatsApp, conversa com uma encantadora, volta para lá, conta a história daqui para lá. Se eu conseguir ter essa conversa infinita, meu cliente vai ficar sempre com a gente. E eu acho que a Maitê ajuda que a gente consiga ter essa conversa infinita com o cliente. A Clara separou algumas conversas, aqui são conversas de pessoas de carne e osso com a inteligência artificial. Quer falar, Clarinha, de alguma delas? Eu acho que a que mais legal, assim, que a gente conseguiu já entregar o case do Raul, né? Que é uma pessoa que conversa com a nossa IA. Então tem uma senhorinha que ela, de vez em quando, ela ataca. Ela vem lá conversar com a nossa inteligência artificial, pedir recomendação. Ela tem um neto fitness, então a gente já sabe que o neto dela é fitness. E que ela busca biscoitos, assim, que tem mais a cara dele. Então ela vai recomendando, né? E o mais legal é que na primeira interação que teve, que acho que foi o ponto ápice, assim, falar, fizemos a coisa certa, que ela, então tá, muito obrigada, eu não vou comprar agora, mas eu vou ver direitinho, depois eu volto, né? E ela, não, tá certo, isso mesmo, vai lá, pensa melhor, o que é melhor, né, para você comprar e tudo mais. E aí ela falou, ai, tá bom, obrigada, viu? Dorme com Deus, fica com Deus. Aí, amém, dorme com Deus também. Então, assim, eu acho que
A gente caiu da cadeira, né? Mandei na hora pro Raul. Eu falei, meu Deus, será que o Raul vai Eu achei incrível, surtar? porque esse é o nível assim, de interação que você não espera, né? Ou não esperava que uma IA fizesse, mas Aqui, você ó, esperava que um humano fizesse. Fica com Deus, filha. A IA responde amém, né? Amém. E ela de vez em quando fala e fala, não sei se foi essa semana, semana passada, ela falou, ai, você é tão educada. Ela, obrigada, eu tento fazer o melhor para poder te ajudar. E assim, ela realmente ela e muita gente não tem essa, não entende realmente, não, é uma pessoa, é uma IA, tanto faz. O que a gente preza muito é sempre essa boa interação com emoção, com educação, com cuidado. E a gente conseguiu trazer isso, né, no nosso WhatsApp, que antes era só um canal que vendia, e hoje é um canal que entrega esse cuidado. Né? E dá resultado, gente? Converte? Vocês podem falar um pouquinho? Se não desse, já era, né, cara? Se não desse, a gente já tinha cortado. Não, dá muito resultado. Eu acho que mais do que o resultado financeiro, que a gente tem por uma conversão super legal, acho que a Clara pode falar um pouco mais dos números, mas assim, faz com que a gente chegue em muitos lugares que a gente não chegaria, fale com muito mais pessoas e a marca tem uma abrangência muito maior, mas dá bastante resultado. Acho que, Clara, pode comentar um pouquinho. Antes da gente ter a inteligência artificial, né, nossa conversão era de mais ou menos 2% no WhatsApp, que é uma conversão ok, né? A média de mercado é no máximo 3, 4. E aí, quando a gente ligou, virou a chave, a nossa conversão saiu literalmente de 2 para 5. Automático, assim. Quando a gente chegou no sazonal e girou as campanhas todas para inteligência artificial, a gente chegou a ter conversão de 8, 10% da nossa base. E assim, a Biscoitê tem uma base legal, mas não é uma base gigantesca, mas é uma base engajada. Que antes a gente não sabia aproveitar ela muito bem, né? Então, a gente consegue ali, de alguma forma, converter mais, atingir mais e cada vez mais ter inteligências nos nossos disparos, que isso é muito importante, que a gente consegue clusterizar mais nosso público e entender ali o que ele quer, quando ele quer, e está cada vez mais ficando mais inteligente, né? Sabe que esse caso do Amém aqui, eu entrevistei o Guilherme Horn, que é o head do WhatsApp Brasil, ontem aqui nesse sofá. E ele deu esse exemplo de uso da IA, mas ele não sabia muito bem que era o nosso case aqui. Aí eu falei, não, esse foi um caso real que aconteceu com um cliente nosso aqui. Então, assim, vocês viraram um case mundial da Meta já para inteligência artificial. Nós não, a Maitê, né? A Maitê, Ô, gente, eu vou abrir para perguntas, a gente está com o tempo esgotando já, mas eu queria que vocês, por último aqui, para quem está pensando em vender com inteligência artificial, dicas do que vocês acertaram, do que erraram, de como não errar tanto quanto a gente errou e o que fazer e o que não fazer. Para quem está pensando ainda, para de pensar e viaje, porque não tem como você hoje ter venda sem ter inteligência e escala, né? sem ter escala. Ou seja, está pensando, faz. Quando a gente começou lá 1 ano e meio atrás, óbvio, a gente tomou muito mais risco porque era uma inteligência aberta, né? Então hoje ela já está muito mais treinada, tanto a nossa quanto a Wix. E eu acho que assim não tem como projetar o futuro sem ter isso, sabe? Eu acho que as marcas que acharem que não precisam disso ou que vão esperar para ver como é que tá, daqui a 2 anos não vão existir mais, porque não tem como você não usar, e não é só no atendimento do WhatsApp, é na empresa inteira. A gente usa o OGA em todas as áreas da empresa e tem nos ajudado muito, a gente tem provocado isso muito para as pessoas começarem a pensar como elas podem ganhar, o brinco, superpoderes se elas pararem de competir com a IA e colaborarem com a IA. Acho que esse é o grande... Então, se você está pensando, para de pensar e age, porque não é assim um investimento gigantesco, não é um bicho de 7 cabeças, em 1 ou 2 meses já dá para começar a rodar, então, ou seja, não é tão complexo quanto parece
ter a tua própria Maitê? Primeiro que você não precisa ter um time gigante de técnico, de desenvolvedor. Então isso é importante. Lá na Biscoiteria a gente não tem, tá? Então, time técnico, desenvolvedor, publicitária. As meninas também, né? Então, nenhuma delas são desenvolvedoras. Nós somos curiosas, né? Entusiastas com o tema. E acho que a minha dica mais valiosa é: faça uma curadoria de todo o seu material, né, de tudo que você gostaria que o seu melhor vendedor fizesse. Ou pegue o seu melhor vendedor, faça uma entrevista com ele, grave, e agora até dá para subir áudio. Só fica a dica, né? Não precisa mais escrever tudo, né? Então, eu acho que a curadoria ela é o ponto mais importante para você ter uma IA, ter um agente, né? E não só, vários, cada vez mais eficiente. Eu acho bizarro isso, você ver a IA errar alguma coisa e daí você mandar um áudio para ela dizendo: olha, a próxima vez que alguém perguntar de troca e devolução, o período é 30 dias e não 27, que nem você falou. E, cara, tá treinada a IA. E seja educado, né? Que a gente não sabe. Gente, perguntas pro Raul e pra Clara. Começamos lá. Bom dia, tudo bem? Pablo, Bom dia. Abracasa e Abracadabra do Rio de Janeiro e São Paulo, pera, loja de imóveis. Aguenta só um segundinho, tem alguém competindo com a gente ali, né? Acho que está começando algum painel. Posso seguir? Vai, bora. Tá. Qual que é o teu nome? Pablo, sou diretor de e-commerce da Abracasa e Abracadabra, loja de imóveis do Rio de Janeiro e São Paulo também. A gente já está estudando a questão de ter um agente inteligente atendendo online. Um pouco da minha dúvida foi tangibilizar qual foi o tempo que vocês tiveram que dedicar. Ele até perguntou, mas não ficou claro para mim exatamente, entre começar o estudo com a Maitê e conseguir colocá-la para atuar atendendo, e quanto tempo depois dela iniciar vocês já começaram a ver o resultado positivo, assim, entender um pouquinho mais desse processo na prática, como é que é, e se precisa necessariamente da ferramenta da OmniChat para ter um agente inteligente que nem ela, só entender um pouquinho o processo, como é que foi. Antes da Clara falar como é que foi ali na Biscoitê, a gente vai ter um painel, eu acho que é no final do dia hoje, de como criar um agente em 10 minutos. Entendi. Então, o Gui, que é o nosso head de IA lá na Omni, ele vai mostrar, porque veja, tem agente para tudo, até para consulta de dentista. A gente faz agentes de venda. Então ele já tem essa inteligência de venda programada dentro dele. O que você tem que fazer é colocar o tom da tua marca e ensinar as coisas sobre a tua empresa. Mas ele vai mostrar em 10 minutos, que a gente tem uma ferramenta que a gente chama de Wiz Studio, que é onde você faz esse treinamento. E ele vai mostrar em 10 minutos, eu acho que é de tarde no final, 4h30. Então, para quem quiser ver na prática a criação de um agente, como é que faz, legal. Ele vai mostrar aqui no telão. Mas depois que você cria esse agente, tem uma parte de curadoria, que daí aí é o cliente que tem que trabalhar ali, e a Clara pode falar. Eu acho que, até para tentar ser o mais resumida possível, a gente pegou no começo, então o trabalho é maior, né? Hoje, vou falar assim, quando a gente pegou a atualização nova dos prompts, né, da gente conseguir falar em tempo real com a Maitê, ele falou, cria em 10 minutos, e a gente, inclusive, já está testando o estúdio, e, assim, é meio que na hora, sabe? Dependendo do seu repertório. Então, você criou em 10 minutos, você tem um repertório, você colocou, um dia. Não precisa mais de um desenvolvimento de dias, de meses, que, no caso, a gente passou por conta de todos os testes para conseguir ter esse respaldo para a gente chegar lá, né? Então, para a gente o caminho foi um pouquinho mais tortuoso, mas eu me sinto muito grata, muito feliz de ter passado pelo caminho mais longo, para que todas as pessoas que estão vindo agora, né, tenham um caminho mais fácil, né? E é isso, 10 minutos e um dia para você treinar e uma vida para você ir ensinando e passando novos conhecimentos para ela.
Eu posso complementar um pouquinho, porque veja, quando eles começaram, era na era dos Incas, né? Um ano atrás na IA, parece um século atrás. Então a gente penou junto, né? Teve muita coisa que a gente teve que adaptar do nosso lado, eles do deles. Hoje, os clientes que estão entrando hoje, o que a gente tem observado é que 30 dias de curadoria, porque uma coisa é você treinar com o que você acha que ela tem que saber. Outra coisa é botar na vida real e ver as perguntas que realmente os consumidores estão fazendo, e daí você vai acertando. E a gente tem visto que em 30 dias a coisa fica legal, em 60 dias ela estabiliza, assim. Mas é infinito, cara. O trabalho é constante. Você inventa uma promoção nova, você tem que ensinar. Você troca uma regra de cupom, você tem que ensinar. Porque senão o teu consumidor vai perguntar coisas que você fez e a IA não sabe, entendeu? Vamos abrir para mais uma pergunta? Só uma? Tem bastante gente querendo perguntar. Boa tarde, meu nome é Thalita, eu sou gerente do setor comercial da De Benguela. E enquanto vocês estavam falando, eu estava aqui conversando com a Maitê. E aí eu perguntei para ela se ela era como é que ela foi? Então, fui conversando com ela e tal. E aí eu perguntei para ela se ela era uma inteligência artificial. A princípio ela respondeu, eu sou uma assistente, você quer conhecer as nossas opções? Eu falei, tá, mas você é IA? E aí ela acabou confirmando que sim, porém ela sempre redireciona no final para conhecer as opções. Então ela não mentiu, ela falou que ela é uma IA e tal. Ufa. Mas ela falou que no final ela tenta ainda me vender. Então quando você fala que ela é um agente de vendas, é por isso. Então, mesmo que ela acabe respondendo a minha pergunta, porque ela é uma inteligência que vai acabar respondendo tudo que eu pergunto, mas ela sempre vai voltar para o foco, que é vender. É isso? Sim, eu acho que o principal foco da nossa Maitê é vender. E a gente está lançando mais questões de saque e suporte, né, em breve. E aí ela vai começar a aprofundar cada vez mais nos temas. Agora, se você perguntasse algo relacionado a algum produto, ela iria aprofundar sobre esse produto e você fizesse alguma interação de emotiva, ela também responde. Mas se você pergunta, a gente tem várias interações assim, né? Que as pessoas perguntam, você é uma IA? Então, quando o Raul vai nas palestras, ele fala, a gente tem a Maitê. Aí a galera fica, você é uma IA? E a gente fica rachando o bico, né? Porque a gente sabe que ela vai responder que é uma IA em algum momento, mas ela dá aquele, eu sou um assistente, que isso? Não, vai com calma aí. Mas ela volta para o foco que é sempre o produto. Hoje, a nossa centralização é venda, mas daqui uns dias não mais, tá? Também saque, também suporte de lojas, enfim. Ela tem outras frentes que vão entrar dentro da WIS. A ideia não é a IA ficar virando um consultor psicólogo. A ideia da IA Até porque ia demorar mais para treinar, né, cara? Imagina. Não, é venda dos produtos da Biscoitê. Esse é o objetivo claro, né? Quem quiser conversar com a Maitê, tá aqui o QR Code. Então fiquem à vontade para escanear. Queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer a presença da Clarinha, do Raul, sempre uma conversa gostosa. E convidar vocês para o próximo painel, né? Então o horário tá nas TVs ali. E o time comercial também, se vocês quiserem... tem uma demonstração aqui da nossa IA, gente. Esse telão ali fora é uma demonstração da IA, então quem quiser já encosta ali para ver uma demonstração diferente. Aqui vocês vão perceber a IA aplicada aos produtos da Biscoitê. E ali a gente tem alguns outros cenários que vocês podem explorar ali também. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Raul e Clarinha. Obrigado. Obrigada, gente.